Ela sente a perda quando você cresce, mesmo que não saiba explicar exatamente o que perdeu. Não é sempre algo visível. Não é um objeto, uma rotina específica ou uma presença concreta. É algo mais sutil. Algo que desaparece silenciosamente no momento em que você deixa de girar ao redor dela e começa a girar em torno de si mesmo. Quando um homem cresce de verdade, algo dentro da dinâmica muda. Ele não anuncia, não ameaça, não se afasta de forma dramática. Ele simplesmente se move em outra direção interna. E esse movimento, ainda que silencioso, é sentido, porque crescimento real altera energia, postura, ritmo e prioridade. E o que antes era previsível deixa de ser. No início, ela pode não perceber conscientemente. Pode até achar que nada mudou. Mas o corpo percebe antes da mente. A forma como você responde já não carrega urgência. A forma como você escuta não tem mais ansiedade. A forma como você se posiciona não pede validação. E isso cria um vazio estranho, porque o espaço que você ocupava emocionalmente começa a se reorganizar. Antes, sua atenção estava disponível. Seu tempo era flexível. Sua presença era garantida. Não porque você fosse fraco, mas porque ainda não tinha aprendido a se colocar no centro da própria vida. Quando isso muda, quando você cresce, a lógica invisível da relação é quebrada. E é aí que a perda começa a ser sentida. Ela sente a perda porque perde previsibilidade. Perde acesso automático. Perde o controle inconsciente que vinha da certeza de que você estaria ali, emocionalmente disponível, pronto para responder, explicar, ajustar, compensar. Quando você cresce, não desaparece. Mas dá-se desarretivo. E isso muda tudo. O crescimento não é arrogante, não é frieza, não é desprezo. É alinhamento. Você começa a viver com mais coerência entre o que sente, o que pensa e o que faz. Para quem estava acostumado a ter prioridade no seu mundo interno, isso soa como distância, mesmo quando você continua presente. Ela sente a perda porque você não se molda mais ao humor do momento. Antes, uma mudança no tom dela poderia alterar o seu estado inteiro. Agora não. Você percebe, mas não se desequilibra. Você escuta, mas não se perde. Esse autocontrole é silencioso, mas profundamente perceptível. Quando você cresce, você para de explicar demais. Para de justificar cada decisão. Para defender de suposições. Isso não é indiferença. É clareza interna. E clareza interna assusta quem se sentia seguro na sua confusão. A perda que ela sente não é necessariamente você. É a versão de você que precisava ser necessária. A versão que buscava aprovação. A versão que negociava limites por conexão. Quando essa versão morre, algo precisa se reajustar. E nem todos estão preparados para isso. Muitas vezes essa sensação de perda se manifesta como estranheza. Ela pode dizer que você está diferente. Pode sentir que algo esfriou, mesmo sem fatos concretos. Pode testar, provocar, buscar reações antigas. Não porque quer conflito, mas porque o sistema antigo não responde mais. O homem que cresce não entra nesses testes automaticamente. Ele observa, ele entende. Ele não se apressa para provar que nada mudou. Porque ele sabe que algo mudou, sim, e para melhor. Ele não precisa convencer ninguém disso. Crescer significa que você já não vive com medo de perder. E isso é talvez a mudança mais radical de todas. O medo de perder molda comportamentos. Ele cria apego, pressa, excesso de entrega e silêncio onde deveria haver limites. Quando esse medo desaparece, sobra a tranquilidade. E tranquilidade muda a dinâmica de poder emocional. Ela sente a perda porque não sente mais que você depende dela para estar bem. Isso não diminui o afeto. Mas, remove o peso. E remover o peso também remove uma forma de controle inconsciente que muitas relações desenvolvem sem intenção. O crescimento faz com que você escolha em vez de implorar, que aceite em vez de insistir, que observe em vez de reagir. Para quem estava habituado a respostas emocionais previsíveis, isso parece distância. Mas, na verdade, é maturidade. Há um momento específico em que essa perda se torna clara. É quando ela percebe que, se sair, você não se destruirá.
Que, se discordar, você não se dobrará. Que, se afastar, você continuará em movimento. Não por orgulho, mas por estrutura interna. Essa percepção pode gerar respeito, mas também insegurança. Porque o crescimento do outro nos obriga a crescer também, ou a admitir que ficamos para trás. E nem todo mundo está pronto para esse espelho. Ela sente a perda quando você cresce porque crescimento muda o contrato invisível. Um contrato que nunca foi falado, mas sempre existiu. O acordo silencioso de quem dá mais, quem se adapta mais. Quando você cresce, esse acordo se dissolve. E algo precisa ser renegociado. Algumas pessoas se aproximam mais quando isso acontece. Outras se afastam. Ambas as reações dizem mais sobre elas do que sobre você. O crescimento não afasta por si só. Ele apenas remove ilusões. Você cresce quando aprende que sua paz não é negociável. Quando entende que amor não exige autossacrifício constante. Quando percebe que presença não significa disponibilidade total. E esse crescimento é sentido como perda por quem se beneficiava da sua ausência de limites. Ela sente a perda, mas você sente o ganho. O ganho de se respeitar, de não se trair, de não viver em função de reações externas. E esse ganho é silencioso, mas transformador. No fundo, a perda que ela sente é o fim de uma versão de você que não voltará. E isso é irreversível. Crescimento verdadeiro não retrocede, ele só avança. E quando um homem avança internamente, o mundo ao redor precisa se reorganizar. Algumas coisas se ajustam. Outras ficam pelo caminho. Isso não é crueldade. É consequência. Você não cresce para que alguém sinta sua ausência. Você cresce porque finalmente decidiu estar presente consigo mesmo. E isso, inevitavelmente, muda tudo.